O que é fé? Né? A fé é uma situação abstrata que é que se iguala à atuação da maldade. Então você fica no mesmo nível, para vocês entenderem, de situações abstratas. Eu vi agora o poder da mentira contra a minha vida e eles lançam a mentira para depois eles materializar em fraudes, né? Em deepfake, fotos. Então eles vão materializar as mentiras, a idealização criminosa da maldade, eles materializam. E a fé, o princípio é o mesmo. Você é o abstrato que depois se materializa. Você precisa vir à igreja para você limpar sua mente do lixo tóxico que você recebe diariamente através das mídias, de televisão, entendeu? Você precisa limpar o seu entendimento, entendeu? Dar uma calibrada no seu entendimento. Então você vem por as recomendações de Deus são todas muito pertinentes para a situação da Terra. Ele não vai abrir toda a informação da criação. O que a gente precisa saber está na Bíblia, porque Ele é o Criador, não é? Então, o que acontece? Você vê aí eles investigando tudo, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Do bem e do mal. Então, eles começam a investigar tudo para saber como é que Deus fez aquilo, como é que a pessoa reage, por que ela faz isso, por que ela pensou aquilo. Você está entendendo? Eles querem saber a origem de tudo. Mas só que a origem de tudo é Deus. Então, é tudo transitório. Né, que eles encontram como verdade, aí depois vê que não é aquilo, que é outra coisa, ou que dá um entendimento maior, aí eles descobrem uma coisa que não era aquilo que eles pensavam, ou é superior àquilo que eles pensavam, ou é inferior, aparece uma coisa, porque a origem é Deus. Então, o Criador é Deus, a gente está dentro de uma patente. Isso aqui, a Terra foi uma patente de Deus, Ele é o Criador. E Ele, mais do que ninguém, sabe como regir essa situação terrena. Por isso que é bom obedecer a Deus. Uma das recomendações é ouvir a palavra de Deus. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, você tem que ter fé para você combater as situações do mundo espiritual da maldade. Porque uma vez idealizada a maldade no plano abstrato, ela se concretiza. E você precisa ter fé para combater ela no abstrato. No abstrato. Entendeu? Aí a fé, né, ela te dá condições de fazer, eu levanto o cajado e eu abro o mar e passo. Aí você começa a fazer coisas maravilhosas com a fé. Que não tem conotação de espetáculo, é necessária. Para determinadas situações, a fé é necessária para você vencer e você sobreviver e salvar sua família. Então tem que vir à igreja, tem que ouvir a palavra de Deus e estar sempre em comunhão com Deus e sempre buscando a luz, as coisas de Deus, as coisas santas, as coisas que são honestas, verdadeiras, certo? Transparentes, nada escondido. Nada escondido. Aqui o Estado ele segue as regras de Deus completamente. Você quer ter um relacionamento com a mulher? Então anuncie para ela o seu relacionamento, se mantenha com ela e oficializa, todo mundo fica sabendo. Não queira relacionamentos escondidos. A maioria dos homens foram assassinados pela própria amante. O pior demônio, um dos piores demônios são de amantes, prostitutas. Mas ela é falsa e ela consegue ludibriar os homens com palavras enganosas. Mas a maioria das situações de assassinatos, de quedas profissionais, destruição de carreira,
Delapidação, foi delapidado todo o patrimônio. Isso tudo, a origem é tudo prostituta e cafetão. Jogadores de futebol que eram milionários ficando na miséria, tudo prostituta. Envolvimento com ela. Ela tem um fator hipnótico, quando ele sai do transe, aí já perdeu tudo. É um transe. Alguns têm reação em meio a esse transe para dar uma blecada nisso, para dar uma parada nisso. Mas muitos ficam em transe até perder tudo. Até perder tudo. Diz que é um espírito, está na Bíblia, que o espírito que rege a prostituta é para delapidar fortunas. Fortuna, destruir vidas, destruir sua carreira, destruir a sua boa imagem, a sua reputação que você herdou do seu pai. Você está com a reputação do seu pai, vivendo, fez muita coisa, mas está vivendo da reputação do seu pai, parte da sua vida. Você está afundando a reputação do seu pai, é a prostituta. É a prostituta, ela acaba com tudo, ela destrói tudo. É um espírito, é uma natureza. E não dá para ter complacência. Não essa complacência criminosa que essas igrejas, esses padres estão praticando. Isso é uma complacência criminosa. Até, já foge até o âmbito religioso. Eles já estão encobrindo situações. Porque do jeito que eles fizeram comigo, já é crime. Já ultrapassa a questão religiosa, certo? E a conivência, ela só é criminosa. Você tem conivência com o criminoso é porque você é tão criminoso quanto ele, ainda que esteja no altar, ainda que estejam falando, lendo a Bíblia. Eles são coniventes com pessoas altamente criminosas. O crime da prostituição é assim. E é desses crimes que eles extraem a impunidade e o que eles querem, dinheiro, poder político e tudo mais, artístico. Mas basicamente é assim que eles agem, prejudicando e sabotando as pessoas. Aí cria-se toda a estratagema criminosa para sabotar alguém e prejudicar alguém. Entendeu? Então vocês precisam ter cuidado, frequentar a igreja, ouvir a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, você precisa disso, o policial precisa disso, o delegado precisa disso, os homens públicos, juízes precisam ouvir a palavra de Deus, que é pelo ouvir a palavra de Deus que você vai ter fé. Essa fé vai criar dentro de você, de forma abstrata, e no momento oportuno você vai saber usar. Mas você precisa ter essa bagagem. Você precisa ter essa bagagem dentro de você. Você precisa construir essa muralha de proteção espiritual para a sua vida, para que eles tenham dificuldade de concretizar o que está no mundo espiritual abstrato. Eles vão querer concretizar aqui na Terra. Mas você, com a fé, você está eliminando as possibilidades dele do feito criminoso, as possibilidades criminosas dele de êxito no feito criminoso. Porque enquanto eles estavam mentindo sobre a minha pessoa, eu estava jejuando, eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia, eu estava cantando louvor, eu estava cuidando do meu filho, eu estava cuidando de mim. Eu estava ligada com Deus. Entendeu? Você tem que estar ligada com Deus. Sempre com Deus. Nunca se afastar de Deus. São maus, são perversos e odeiam o bem. Eles odeiam o bem. Todos eles são assim. E eles enganam, essa linhagem de demônios, são demônios da prostituição e da cafetinagem. Então eles são muito sociáveis. Porque eles se relacionam há milhares de anos com as maiores fortunas, os empresários mais ricos, jogador de futebol, artistas famosos até de outras nações, políticos de outras nações. Então eles são muito sociáveis, eles sabem lidar com essas pessoas aí, mas naquele redutinho deles, naquele mundinho deles. Naquele mundinho deles, eles recebem essas pessoas para o ato sexual. Ilude ali um pouco e depois vai pro vamos ver, vai para o ato sexual, para as perversões deles.
Depois o homem volta para a realidade, segue a sua vida e ela continua lá, a prostituta. Milhares de anos fazendo isso. Então eles conhecem as nossas instituições familiares, religiosas e tudo. Entendeu? Eles sabem receber essas pessoas, mas sempre com contato sexual. Eles não sabem ser éticos. Eles não sabem ser éticos. Eles vão tratar essas instituições, essas personalidades, como se eles estivessem num prostíbulo. Mesmo estando no altar da igreja, estando num cargo político, na Câmara Municipal de Niterói, eles vão receber essas pessoas importantes, ricas, famosas, mas como se eles estivessem no prostíbulo. Vai fazer aquela salinha ali, mas depois eles vão para as perversões. Se não fizerem eles próprios, eles vão vender prostitutas. É uma maldade, é uma perversidade, a prostituição é uma situação de risco para todos. É bom todos estarem atentos a esse perigo, certo? Buscar em Deus, enquanto se pode achar. Busque a Deus. Não entre no prostíbulo. Quanto mais você estiver perto das trevas, menos você vai enxergar. O cliente acha que está perto da prostituta é uma forma de saber, não. Mas ela vai querer te influenciar, te hipnotizar. Tem mecanismo de hipnotismo igual da serpente. Você pega a serpente, você está vendo a prostituta e o cafetão.